Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Nós estamos aqui para um momento muito especial. Esse ano, a nossa congregação da Igreja do Evangelho Quadrangular em Mâncio Lima completou 25 anos. Que maravilha, né, irmãos? Que bom. Todo esse tempo de trabalho, de luta, de conquistas, de dificuldades, né, e de grandes vitórias na vida do pastor Delmiro e da pastora Francisca, nossos pastores nesse local, que nós temos um carinho e uma atenção muito especial por eles e estão aqui fazendo um trabalho tão maravilhoso. Então, o meu desejo hoje era de estar em Mâncio Lima com vocês. Foi até programado uma ida nossa até aí, mas infelizmente em função de algumas dificuldades, aqui a gente não conseguiu viajar. E eu tirei um tempo para conversar um pouco com vocês através dessa mensagem. A pastora Francisca é muito insistente, né? E sempre fica ligando e pedindo, e né, a gente acabou atendendo, que não é muito normal de fazer por conta da nossa correria aqui. Aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Moreira, sou presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado do Acre, e quero dizer para vocês que é um prazer também estar falando aqui com vocês, né? Uma alegria para a gente, principalmente por conta dos pastores de vocês e do tempo que essa igreja tem aí de trabalho, de conquistas para o Senhor Jesus, tá bom? Então nós vamos hoje conversar um pouco e eu quero falar sobre pesca, né? O pessoal daí de Cruzeiro do Sul gosta muito de peixe, né? Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, vocês gostam de peixe. E o peixe tem que ser pescado, né? A palavra de Deus, ela fala em alguns momentos sobre pesca, né? E eu quero falar hoje sobre a pesca maravilhosa, que está lá no livro de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 11. Você que está aí hoje, você que está assistindo esse culto, aqui essa mensagem, você que está participando desde ontem, né, desse momento de comemoração da igreja, você é resultado dessa pesca. Mesmo você que está visitando a igreja, né, você que está indo aí pela primeira vez, você é resultado dessa pesca, desse período de pesca que a igreja teve durante esses 25 anos e que com certeza vai continuar tendo. Por que é resultado da pesca? Porque se Deus não tivesse levantado pescadores nesse lugar, se Deus não tivesse enviado pastores para isso, se Deus não tivesse levantado auxiliares, obviamente hoje nós não poderíamos estar aqui falando desse momento de agradecimento a Deus por todo esse tempo de trabalho que a igreja tem no município. Então eu quero ler um pouco do texto bíblico com vocês. Você, se estiver com a sua Bíblia, você acompanha com a sua Bíblia, se não tiver, você acompanha. No telão vai aparecer aqui para você o texto que nós estamos lendo em Lucas capítulo 5, do verso 1 em diante, onde a palavra de Deus diz o seguinte, irmãos. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grandes quantidades de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo de nada, irmãos, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse foi o versículo 11, né? E é sobre essa referência bíblica que eu quero meditar com a igreja nessa noite. Mas antes de pregar essa palavra para você, eu quero pedir a você que curve a tua cabeça, feche os teus olhos
Eu vou orar por você, vou pedir que Deus traga esclarecimento à sua mente, que traga entendimento para que essa palavra entre no seu coração e permaneça lá, em nome de Jesus. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e recebe essa oração. Senhor Deus, sem a tua direção, sem a direção do Espírito Santo, nós não somos nada. Eu quero te pedir nesse momento, Senhor, que todas as pessoas presentes neste culto possam receber do Senhor a direção do Espírito Santo para que essa palavra venha estar presente em suas vidas, em seu coração de hoje em diante. E que sirva, Senhor, para esclarecer e trazer crescimento na vida espiritual de cada um deles. Em nome de Jesus, que assim seja. Todos digam amém, glória a Deus. Então vamos lá, irmãos, vamos conversar um pouco sobre esse tema. Nessa passagem, Jesus estava exercendo seu ministério na região da Galileia, que ficava ao norte de Israel. O texto diz que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, também chamado de Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia, como a gente já viu. Por causa da sua grande extensão, esse lago tinha 21 quilômetros de extensão por 12 quilômetros de largura, irmãos. Na verdade tem, né? Grandes milagres do ministério de Jesus aconteceram ao redor desse lago. Durante todo o ministério de Jesus, muita coisa aconteceu ali. Pois ele tem muitas cidades às suas margens. Olha só, as cidades perto, onde Jesus andou, e são citadas na Bíblia. A cidade de Tiberíades, Cafarnaum, Nazaré, Betsaida e outras cidades, né? A Bíblia fala que uma multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Multidões seguiam Jesus, multidões estavam sempre presentes. E naquele dia não era diferente. Jesus então saiu da praia e entrou num dos barcos, até por uma estratégia. Jesus, ao pregar do barco para a praia, o vento ficava favorável, né? Então o som da sua voz chegaria mais fácil até as pessoas. Tá certo? Por isso, talvez ele tenha escolhido fazer daquela forma. As palavras que Jesus proferia eram palavras que transformavam a vida das pessoas. Eram palavras que edificavam, palavras que alimentavam a alma. As pessoas que ouviam Jesus voltavam para casa diferente, irmãos. Como não será diferente hoje? Você está ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando é pregada, quando é levada até as pessoas, a palavra de Deus nos alimenta, nos fortalece, nos rejuvenesce, cria um ambiente diferente em nossas vidas. Amém? Então, quem chegava triste onde Jesus estava, saía alegre. Quem chegava desanimado, voltava animado. Quem chegava abatido, voltava rejuvenescido. Quem chegava doente, voltava curado. Jesus, a presença de Jesus e as palavras que ele proferia, tinha esse efeito na vida das pessoas. Romanos 10:17 diz assim: e assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Veja, não é só vir ao culto. Você pode vir ao culto muitas vezes e ainda assim não ouvir a palavra de Deus. Porque a tua atenção pode estar voltada para outra coisa. Talvez o teu interesse naquele dia seja outro. Talvez você possa ter vindo ao culto porque está enfrentando uma luta, passando por um problema, o que não está errado. Mas se você não ouvir a palavra de Deus, se a palavra de Deus não penetrar no teu coração, não entrar na tua alma, não fizer uma transformação verdadeira, e para isso você precisa permitir que isso aconteça, então as mudanças não acontecerão. Escute, irmão, você que está me ouvindo hoje, não é por falar, é por ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos falar, nós queremos nos expressar, nós queremos dar nossa opinião sobre tudo. No caso da palavra de Deus, você tem primeiro que ouvir. Você tem que deixar a palavra de Deus entrar na tua vida, no teu coração, para que as coisas possam acontecer. Vamos entender aqui uma coisa. O que você acha que acontece quando uma pessoa... Vamos imaginar aí na região de vocês um caçador, né? Que em Mâncio Lima, alguém que foi caçar. E durante vários dias essa pessoa saiu para caça e não conseguiu caçar nada. Estou falando de alguém que mora na área rural, falando necessariamente de alguém da cidade. Essa caça, ela tem um motivo, né? Ela vai gerar alimento para aquela família. A pesca, se essa pessoa saiu para pescar, essa pesca vai gerar alimento para a família. Então aquele dia era um dia de frustração para aqueles homens. Diz a Bíblia que durante toda a noite eles haviam pescado. Toda a noite, imagina. Saíram cedo e passaram a noite pescando e nada, né?
Nada. Tem alguns detalhes dessa história que são interessantes. Primeiro, a pesca tinha que ser feita à noite, não podia ser noite de lua cheia. Tinha dias específicos para pescar, tinha que ser na parte mais rasa do lago e não na parte mais funda, como Jesus mandou que eles fossem, por um motivo muito simples. Quando a água está muito clara, o peixe vai para a parte funda do lago. Quando a água está escura, na noite o peixe sobe para a parte mais rasa do lago. Então a pesca tinha que ter essas características, e um bom pescador sabe disso, né? Na lua cheia o peixe vê tudo, então qualquer movimento na água fica difícil para pescar. Então aquele era um dia que eles haviam escolhido exatamente porque a noite provavelmente tinha sido favorável para a pesca, mas durante o dia aquilo não seria, e Jesus estava ali pela manhã, né? Como é que vai pescar pela manhã? Então teve outro milagre poderoso que aconteceu ali. Você pode olhar para o grande milagre do barco cheio de peixes, mas teve um milagre ali muito forte que eu vou mostrar para vocês antes de terminar essa mensagem aqui. Veja, como eu já disse, a pesca era o trabalho daqueles homens, o seu ganha-pão, sustento da família dependia desse trabalho. No caso deles, eles eram pescadores profissionais, então a pesca não era só para alimento, eles vendiam o peixe, eles sustentavam a casa tanto do peixe, do alimento, da carne do peixe, como das outras coisas, porque eles vendiam o peixe para comprar alimento, né? A maior frustração de um pescador é não pescar, né? Os discípulos puxavam as redes e não via nada. Naquele lugar, o horário mais adequado para a pescaria era à noite, como eu já disse, né? Então houveram vários fatores que influenciaram aquele dia ali. O que Jesus fez? Claro que Jesus se preocupou com a pesca deles, mas a primeira coisa que Jesus fez foi dar lugar à palavra de Deus. Uma multidão seguia Jesus. A multidão que seguia Jesus naquele dia queria ouvir o que Jesus tinha para falar. Então, primeiro ele pregou, pediu para levar o barco, eles podiam até ter se negado a levar, mas levaram o barco e Jesus então pregou para a multidão. E a palavra de Jesus, a mensagem que Jesus pregou, pode ter certeza, teve um efeito muito forte na vida de Pedro, que era um homem rude, um pescador, um cara que vivia de sol a sol, à noite passando frio, numa batalha muito grande para sustentar a sua casa. Então, a palavra que Jesus pregou influenciou a vida de Pedro e daqueles outros homens, né?